é o seguinte, a gente está aqui com mais uma leitura conjunta da série do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Se você chegou aqui de paraquedas, né, não sabe o que está acontecendo, eu estou fazendo uma série de vídeos de leitura conjunta, lendo esse livro ao vivo com vocês e reagindo honestamente a cada parágrafo, tá? A ideia aqui é realmente tornar a leitura de clássicos e de livros mais divertida e uma coisa mais conjunta. A gente vai reagir junto. Esse vídeo, ele é gravado, mas eu vou estar aqui no chat ao vivo para responder, para ver a honesta reação de vocês e responder perguntas, e a gente vai interagindo, tá? Então, eu espero que, seja onde você estiver vendo esse vídeo, se antes da live, ou depois da live, durante a live ou depois da live, espero que você tenha um bom momento aqui e que você realmente se divirta lendo esse livro, tá? Porque agora a gente vai saber mais sobre o patrão Vasquez, que é o patrão do nosso protagonista do livro, que é quem está escrevendo esse diário aqui, porque esse livro é em formato de diário, tá? Então é como se a gente estivesse vendo o cara meio que conversando com a gente mesmo, diretamente. Ele está conversando com a gente sobre as coisas mais íntimas que ele sente. Então é uma oportunidade muito valiosa, né? Que a gente não pode perder, né? Caramba! Então tá, vamos ver o que ele vai falar do patrão Vasquez? Porque o patrão Vasquez é um homem interessante. Tá? A gente vai continuar aqui no capítulo 8, na página 24 do livro. E vocês podem acessar esse livro gratuitamente pelo site do Domínio Público. Eu deixei o link do site na descrição, mas vocês podem pesquisar no Google, Domínio Público, Livro do Desassossego, Fernando Pessoa, que está em português disponível gratuitamente. Então, é uma chance única. Livros gratuitos não são fáceis de achar. É uma joia rara. Fernando Pessoa é mais ainda. Então, vamos lá. Vamos ver o que esse Bernardo Soares vai falar agora. Tá? Vamos lá. Eu tô aqui no parágrafo será, talvez, que é onde a gente não parou nesse parágrafo, né? A gente parou no parágrafo, na frase anterior, né? Que ele estava descrevendo o patrão Vasquez. Então, agora vamos pro próximo parágrafo. Será, talvez. Estão com o livro aí? É bom estar com o livro, né? Se não tá, tudo bem, né? Lembrando que vocês podem comentar aí no chat, né? Fica à vontade. Será, talvez, porque não tenho próximo de mim uma figura de mais destaque do que o patrão Vasquez, que muitas vezes essa figura comum e até ordinária se me emaranha na inteligência e me distrai de mim. Creio que há símbolo. Creio, ou quase creio, que algures, numa vida remota, este homem foi qualquer coisa na minha vida mais importante do que é hoje. Um momento de reflexão, né? Deixe no chat o que vocês acham que ele está falando nesse parágrafo. Então, mas, assim, minha honesta reação, né? Uma figura de mais destaque do que o patrão Vasquez. Ele diz, eu não tenho próximo de mim uma figura de mais destaque, ou seja, que eu admire, né, não é admiração, né, mais destaque, que me chama mais atenção do que o patrão Vasquez. E ele diz, essa figura me distrai de mim. Então, talvez quando ele esteja com o patrão Vasquez, ele não pense tanto dele mesmo e nos problemas dele e consiga viver, né, na inconsciência, né, consegue se distrair um pouco das suas reflexões. E é legal aqui que ele falou, creio que há símbolo. Símbolos são coisas, são figuras que têm um significado. Né? Símbolos são isso. Né? Por exemplo, uma logo. Uma logo é um símbolo de uma empresa. Ela é uma coisa que tem um significado, é um desenho que tem um significado. Então ele está falando que o patrão Vasquez pode ser um símbolo para alguma coisa que ele não sabe o que é. Tanto é que ele diz, talvez numa vida remota, se existir, ele tenha sido alguma coisa mais importante do que é hoje para mim, né? Então, talvez ele esteja falando aqui de vidas passadas, né? Talvez na vida passada ele fosse alguma coisa. Na época que eu li esse livro pela primeira vez, eu escrevi aqui pai, né? Talvez, na minha teoria, né, na primeira vez que eu li esse trecho, eu pensei, será que ele enxerga ele como uma figura paterna, alguma coisa assim? Não sei. O que vocês acham? A gente vai continuar agora no capítulo 9. Eu vou dar só uma pausa para beber água.
Eu espero que não faça barulho tão muito chato aqui no áudio quando eu tomo água, mas vamos lá. Ajeitando a voz. Capítulo 9. Ainda na página 24, já começa assim. Ah, compreendo. O patrão Vasquez é a vida. A vida monótona e necessária, mandante e desconhecida. Este homem banal representa a banalidade da vida. Ele é tudo pra mim, por fora, porque a vida é tudo pra mim por fora. E se o escritório da Rua dos Douradores representa para mim a vida, este meu segundo andar, onde moro na mesma Rua dos Douradores, representa para mim a arte. Vamos parar aqui, que aqui ele já deu muita informação. Então ele tá no capítulo anterior, no episódio anterior, ele disse, nossa, o que será que... Ele deve ser um símbolo, o patrão Vasquez é um símbolo de alguma coisa, o que será que é? E no capítulo seguinte ele já entendeu. Ah, compreendo, o patrão Vasquez é a vida, ponto. Então, talvez, ele está basicamente falando aqui, patrão Vasquez representa um símbolo que representa a vida para mim. Então ele explica por quê. A vida é monótona e necessária. É mandante e desconhecida. Ou seja, ela manda, mas a gente não compreende ela totalmente. Monótona, o que é monotonia? Ah, uma coisa que chata, né? Que não tem mudança nenhuma. A vida é assim, é monótona, né? Ela é cotidiana, mas é necessária. Assim como o patrão Vasquez. Monótono, necessário, mandante e desconhecido. Este homem banal representa a banalidade da vida. Que legal. Ele tá chamando a vida de banal. Que legal, né? Enfim. Ele está chamando a vida de banal, que a vida tem uma banalidade. E aí ele diz, ele é tudo para mim, por fora, porque a vida é tudo para mim, por fora. Interessante. Então, o patrão Vasquez é tudo para ele, porque a vida é tudo para ele. Interessante. E se o escritório da Rua dos Douradores representa para mim a vida, este meu segundo andar, então... Provavelmente a casa dele, eu acho, onde moro, aqui, onde moro, o segundo andar onde moro, na mesma Rua dos Douradores, representa para mim a arte. Então ele está fazendo aqui uma metáfora, né? Isso aí é um outro elemento da escrita literária, que são as metáforas. Eu adoro metáforas. Então ele está comparando o escritório com uma vida, onde ele trabalha como sendo a vida monótona, necessária, mandante, desconhecida, e a arte é o lugar onde ele mora. Agora, por que a arte é o lugar onde ele mora? Não sei, vamos descobrir. Na próxima frase. Sim, a arte que mora na mesma rua que a vida, porém num lugar diferente. A arte que alivia da vida sem aliviar de viver, que é tão monótona como a mesma vida, mas só em um lugar diferente. Sim, esta Rua dos Douradores compreende para mim todo o sentido das coisas, a solução de todos os enigmas, salvo o existirem enigmas, que é o que não pode ter solução. E acabou o capítulo 9. Minha gente, caramba, eu gostei tanto dessa frase. Vamos lá, vamos por partes, né? Eu quero saber no chat aí o que vocês entenderam, compreenderam desse parágrafo. Ele diz que a arte mora na mesma rua que a vida, porém num lugar diferente, né? A arte alivia da vida sem aliviar de viver. Então, eu sinto exatamente isso. Se a gente colocar isso em experiências, eu desenho, algumas vezes eu desenho, né? E eu realmente sinto um alívio quando eu desenho ou quando eu escrevo. É uma minha forma de aliviar um pouco a carga emocional da vida. Eu preciso colocar alguma coisa para fora. Então eu desenho e eu escrevo. Isso eu, né? E provavelmente acontece da mesma maneira com o Bernardo Soares. Tá? Só que a arte alivia da vida, sim. Mas ela não alivia de viver, né? Porque não tem como a gente escapar da vida. Ela é, como é que chama? É tipo Thanos, né? Não é improvável. Ele falava uma coisa. Bom, eu não assisti Marvel, então... Não assisti Vingadores, no caso. Ah, lembrei. Ela é inevitável. A vida é inevitável. Ok. Eu preciso fazer isso pra aquecer a voz de vez em quando, né? Principalmente agora que tá muito calor, tá? Que é tão monótona como a mesma vida, só que em um lugar diferente. Então, eu tô falando que a arte é monótona como a vida, mas num lugar diferente. E é realmente isso. A arte
apesar de eu gostar de desenhar e de escrever, é muito trabalho, né? Tu precisa estudar bastante, tu precisa repetir várias e várias vezes, tipo um desenho, tu precisa fazer uma linha várias e várias vezes, apagar, desenhar de novo, fazer, refazer. Esse processo pode ser um pouco chato, mas quando você realmente gosta de fazer aquilo, é a minha maneira de aliviar a vida, eu quero, né? Então, eu tenho a chatice, mas é isso, é que nem um jogador de futebol, tem que fazer dieta, é chato fazer dieta, mas é o jeito que ele tem de viver a vida, né? Que ele gosta de fazer, dele fazer o que ele ama. Fazer o que a gente ama não necessariamente dá prazer o tempo todo, né? Fazer o que a gente ama. Tudo bem. Então, ele tá falando que a arte e a vida são parecidas, ambas são monótonas, né? Então ele diz que a Rua dos Douradores meio que representa todo o sentido da existência, todo o sentido das coisas, a solução de todos os enigmas, menos um. Tem um enigma que a Rua dos Douradores não é capaz de trazer o sentido, que o Bernardo Soares não é capaz de compreender. Qual é esse enigma? O enigma de existir enigmas. Ok? Um pouco complexo? Sim, porque é uma linguagem poética, né, gente? Ele está falando aqui em muitas metáforas, ele está usando muitas figuras de linguagem. Mas ele está falando aqui, vocês vão conseguir interpretar, acompanha comigo. A solução, essa Rua dos Douradores compreende para mim todo o sentido das coisas. A solução de todos os enigmas, salvo o existirem enigmas, que é o que não pode ter solução. Então ele está falando que a Rua dos Douradores não compreende a solução do enigma de existir enigmas, porque esse enigma não pode ter solução. E ele não explica aqui por quê. Então vamos pensar assim, a vida ela tem muitos enigmas. Para onde a gente vai, né? Para onde a gente vai quando morre? De onde viemos? Para onde nós vamos? Né? Extinção, como que o universo se formou? O que é necessário para ver vida? O que é necessário para ver vida inteligente? Da onde vem a consciência humana? Né? Da onde vem o Big Bang? Essas coisas. Existem muitos enigmas que a gente tenta descobrir. E existe o enigma maior de todos, que é o fato de existirem enigmas. O fato da gente fazer essas perguntas. Só que esse enigma, o Bernardo Soares diz que não pode ter solução. Eu interpretei que, tipo assim, não pode ter solução. É como se fosse algo divino, algo inalcançável. Tá? Então, vamos continuar aqui rapidamente pro capítulo 10. Eu quero saber o que vocês acharam desse parágrafo, desse último capítulo. Deixem no chat ou nos comentários depois o que vocês acharam, a interpretação de vocês, se vocês concordam ou discordam comigo, tá? Né? Tá liberado discordar, desde que seja de maneira respeitosa, ok? Então, capítulo 10. Vamos lá, página 25. E assim sou, fútil e sensível. Fútil e sensível. Vamos continuar. Capaz de impulsos violentos e absorventes. Bernardo Soares, impulsos violentos? O que ele está falando aqui? Vamos continuar. Capaz de impulsos violentos e absorventes. Maus e bons. Nobres e vis. Mas nunca de um sentimento que subsista. Nunca de uma emoção que continue e entre para a substância da alma. Tudo em mim é a tendência para ser a seguir outra coisa. Uma impaciência da alma consigo mesma, como uma criança inoportuna. Um desassossego sempre consigo mesmo. Sempre crescente e sempre igual. Ele disse, gente, o nome do livro. Desassossego. Tá bom. Parei aqui esse parágrafo. E vamos lá, vamos tentar compreender um pouquinho rapidamente aqui. Antes de terminar, esse parágrafo tá prometendo muito, né? Tá prometendo muito. Então ele tá falando, eu sou fútil e sensível. Sou capaz de impulsos violentos e absorventes. Maus e bons, nobres e vis. Tá admitindo aqui, então ele tá admitindo que ele é um ser humano como qualquer outro. Ou seja, que possui contradições. Que às vezes comete erros, às vezes é injusto, e isso acontece. Mas ele nunca
Ele não é capaz de um sentimento que subsista, uma emoção que continue. Ou seja, ele é inconstante nas emoções. Tudo em mim é tendência para a seguir outra coisa. Ou seja, rapidez. Muda muito rápido. Tendência para a seguir outra coisa. Uma impaciência da alma. Então, essa é a maneira deles descrever essa mudança de emoções rápida. Impaciência da alma consigo mesma, como uma criança inoportuna. Um desassossego sempre crescente, sempre igual. Será que a gente está entendendo, então, o motivo do nome do livro ser Livro do Desassossego? Será que é por causa disso? Olha, eu acho que tem um pouco a ver. Com certeza tem a ver com isso, porque aqui nas últimas páginas, desde o início que a gente começou, a gente vê o quanto as emoções dele realmente mudam, o quanto ele tem relações conflitantes com certas coisas, tanto com a humanidade, quanto com a religião, com Deus. O próprio patrão Vasquez, que é uma mistura de monotonia, com necessidade, com explorador. Então, a gente vê o desassossego ali, né? É isso, gente. Tudo me interessa e nada me prende. Com essa frase a gente termina essa leitura conjunta de hoje. A gente vai continuar na próxima semana. Eu vou seguir até o capítulo 25 com vocês. Aí eu vou trocar para um outro livro, tá? Mas aqui, eu acho que aqui a gente já tá chegando umas paradas interessantes. Que ele tá começando a explicar ali o desassossego. E esse capítulo tá prometendo uma coisa bem interessante. Então é isso, minha gente. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal se vocês curtiram e querem seguir vendo a leitura conjunta. Assistam os outros episódios da leitura conjunta, tá? Pra poder entender onde é que a gente tá. E é isso. Também escrevam nos comentários aí recomendação de livros, principalmente de domínio público, gratuitos, tá? Sei lá, um livro de vestibular, alguma coisa assim, pra gente fazer aqui leitura conjunta, pra ser legal. Porque tem que ser legal, a leitura é legal, é divertido pra gente reagir aqui, tá bom? Então, vejo vocês na próxima, compartilhem com os amigos e até mais.